tarde, meus queridos alunos. Então, como estamos longe, não podemos ter nossas aulas presenciais, espero que todos vocês estejam bem aí, né, em casa, se protegendo, se cuidando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as figuras de linguagem. Então, o que são as figuras de linguagem? Então, as figuras de linguagem, elas são recursos esses recursos eles compõem o nosso discurso, né, e as produções escritas. Então, as figuras de linguagem, elas podem ser palavras, elas podem até mesmo ser sons característicos também, né, dando vida a textos, músicas, poemas. Então, resumindo, né, o que é as figuras de linguagem? São palavras que elas vêm, né, criar novos significados para um texto, para um poema, para uma música, para dar mais expressividade a essa produção, né? Então, as figuras de linguagem elas são bem importantes, tanto na oralidade como na escrita, elas influenciam bastante, e é isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver, de muitas que nós temos, já falando para vocês que a gente não vai ver todas as figuras de linguagem aqui, a gente vai ver algumas, né? É a antítese. Então, o que é a antítese? A antítese é um poderoso recurso de estilo, né? Essa figura de linguagem, a antítese, ela consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto, né? Como diz, antítese, sentidos opostos, né? Então, a antítese foi bastante utilizada, né, como um recurso estilístico pelos autores do período barroco, da escola literária, né, do barroco, que encontravam na figura de linguagem, né, da antítese uma maneira, né, para expressar, né, os conflitos fundamentais próprios do estilo barroco. Então, ela utilizava a antítese para falar, por exemplo, sobre a oposição entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno, a oposição entre a carne e o espírito, o amor, o ódio, questões da vida e da morte. Então, a antítese foi bastante utilizada no barroco, né, no período do barroco, que é essa escola literária. Nós vamos ver mais sobre a antítese. Então, o que acontece na antítese? Por relacionar palavras opostas, na antítese, ela é frequentemente confundida com um paradoxo. Tá? Mas nós sabemos, né? Vamos ver que há diferenças. Então, há diferença entre uma antítese e um paradoxo. Então, quais são essas diferenças? Então, a antítese, gente, ela ocorre a aproximação de ideias, tá? Em uma mesma sentença, mas cada palavra volta o seu sentido para um referente diferente, tá? Já no paradoxo, o que acontece? O paradoxo, a oposição de ideias, ela se dá em relação ao mesmo referente. Consideremos então as frases. Vamos ver os exemplos. Então, a primeira frase é: eu corro enquanto o mundo para. Então, essa frase corresponde a uma antítese. Por que essa frase corresponde a uma antítese? Porque nós temos aqui dois referenciais, né? Que é o primeiro, eu corro, né? E o segundo, o mundo para. Então, são dois referenciais. Então, aqui nós temos uma antítese. Dois referenciais com ideias contrárias, né? O primeiro referencial, eu corro. O segundo referencial, né? O mundo para. Então, são ideias opostas? Sim, mas com dois referenciais diferentes. Certo? E na frase, eu estou correndo parado, né? Estou correndo parado. Quantos referenciais nós temos? Apenas um, não é? Estou correndo parado, né? Só eu estou correndo parado. Então, são ideias contrárias. Eu estou correndo, mas estou parado. Porém, aqui eu tenho apenas um referencial. Então, aqui se trata de um paradoxo. Notaram a diferença? Então, vamos ver os exemplos de antítese, então. Aqui nós temos o trecho de uma música, né, do Lulu Santos. Essa música se chama Certas Coisas, do Lulu Santos. Talvez vocês até conheçam essa música.
Então, nessa música nós temos várias antíteses. Vamos observar. Olha, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Então, vejam quantos exemplos de antítese. Lembrando que a antítese são ideias contrárias. Por exemplo, dia e noite, não e sim. Né? Luz e escuridão, como a gente tem ali, né? O som e o silêncio. Então, nessa música do Lulu Santos, nós podemos ver a utilização desse recurso de linguagem, que é a antítese, né? Que são as ideias contrárias. Agora vamos falar um pouquinho sobre o paradoxo. Né? O que é o paradoxo? Então, o paradoxo também é conhecido, também é chamado, né? Não só como paradoxo, mas também como essa figura de linguagem chamada oxímoro. Tá? Então, é uma figura de linguagem que funde conceitos opostos no mesmo enunciado. Ela pode ser descrita como a expressão de uma ideia lógica por meio do emprego de termos opostos entre si. Então, vamos explicar melhor. Então, o paradoxo ele é muito conhecido, mas também é bem confundido, digamos assim, né, com a antítese. Embora eles não sejam a mesma coisa, são diferentes. Então, o que é, como a gente já falou, importante a gente ter em mente para não confundir o paradoxo com a antítese, que a gente já falou. Então, é fundamental ter em mente que o paradoxo, gente, os termos de sentido contrário são usados em relação ao mesmo referencial, certo? Enquanto na antítese, as palavras ou expressões de sentidos opostos, né, aparecem relacionadas a referenciais diferentes, como a gente já viu anteriormente lá nos exemplos das frases. Então, essas são as diferenças básicas, né, quando a gente vê um paradoxo e uma antítese, como a gente já viu nas frases anteriores lá. Né? A diferença vão ser os referenciais. Então, o paradoxo ou oxímoro. Então, tomemos, por exemplo, duas ideias contrárias, como a questão da vida e morte. Né? Duas noções que se excluem mutuamente quando se referem ao mesmo ser. Né? Como a gente diz, ou a pessoa está viva ou ela está morta. Né? Se há vida, não há morte. Se há morte, não há vida. Então, se referindo ao mesmo ser, são ideias contraditórias, vida e morte. Mas nós identificamos um paradoxo construído a partir dessas duas noções, vida e morte, que nós estamos falando, né? No trecho de um texto, tá? Observem lá. Vamos observar. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então, qual é o objetivo de eu construir um paradoxo assim? Então, o objetivo desse paradoxo é dizer, né, como está no finalzinho lá, quem quase vive já morreu. Quer dizer, quem não sabe viver já morreu, né? Quem não vive bem é como se não vivesse. Quem não sabe viver, não sabe aproveitar a vida, é como se já estivesse morto. Né? Então, esse é o objetivo da construção desse paradoxo, né? É fazer pensar, fazer você refletir com as ideias contraditórias, né? Sobre estar vivo, sobre a vida, sobre a morte, né? É o objetivo da construção desse paradoxo especificamente, que nós vimos aqui, certo? Vamos ver então um pouquinho sobre a metáfora. O que é a metáfora, né? Então, a metáfora é uma figura de linguagem que transporta uma palavra ou uma expressão, né, do seu sentido literal, do seu sentido de dicionário, né, para um sentido figurado, um sentido mais amplo, tá? Então, trata-se de uma comparação que é expressa sem os termos que caracterizam uma comparação, né? Então, a metáfora é uma comparação, sim, mas é uma comparação implícita, né? Não é uma comparação explícita. Nós vamos ver com mais exemplos aqui, eu vou explicar para vocês. Então, como que funciona? Então, funciona assim. Na comparação,
nós dizemos, por exemplo, a frase: o motorista é como uma lesma. Então, esse termo do como ali na frase, né, o motorista é como uma lesma, ele se torna uma comparação. Eu estou comparando quando eu utilizo o termo como. Então, o motorista é lento como uma lesma. Então, essa frase, ela é uma comparação, né? Por quê? Porque nós identificamos aqui o uso do termo como. Então, eu estou comparando o motorista com uma lesma. É uma comparação, certo? Já no caso da metáfora, essa frase ficaria diferente. Como que a gente ia falar essa frase, então? A gente falaria assim, ó: o motorista é uma lesma, sem o termo como, né? Lembra que eu falei para vocês? A metáfora, ela é uma comparação, porém ela é uma comparação implícita, ela não é uma coisa explícita, ela é uma comparação implícita, tá? Então, ela não tem o termo comparativo, né? A gente subentende que o termo está ali, tá? Então, se trata de uma comparação implícita, tá? Sem o uso do termo como, que seria o termo comparativo. Então, nesse caso, nessa frase, o motorista é uma lesma, se trata de uma metáfora, porque eu já não tenho o termo comparativo, né? O termo comparativo não aparece na frase. Então, é uma metáfora. Então, aí a dica para a gente não confundir, né, uma comparação com uma metáfora, né? Lembrando que a metáfora, ela é uma comparação sim, mas é uma comparação implícita. Ela não tem o termo comparativo. Ok, meus aluninhos? Bora? Então, metáfora. A metáfora, ela é a expressão da escrita e da fala nossa de todos os dias, porque nós usamos muitas metáforas, né? Então, as metáforas elas estão presentes em todos os âmbitos, né, do nosso cotidiano, né? A metáfora, ela aparece, por exemplo, temos metáforas nas músicas, nas poesias, e mesmo o tempo todo na nossa oralidade, na nossa fala, nós usamos muito as metáforas. Então, estudiosos da língua já, né, dizem, afirmam que nós usamos em média 4 metáforas a cada minuto na nossa conversa, na nossa oralidade, na nossa fala informal, né? Então, as expressões metafóricas cotidianas, aquilo que a gente fala sem sentir, né, às vezes, fala porque quer se expressar de alguma forma diferente, aquelas falas que a gente tem todos os dias, as frases construídas, né? Que são frases metafóricas, expressões metafóricas. Vamos ver. Olha, seu coração é uma pedra, né? Ou ela é um doce de pessoa, né? Fulano mora lá onde Judas perdeu as botas, para dizer que a pessoa mora muito distante, mora muito escondido, mora muito longe, né? Fala pelos cotovelos. Quando a gente quer dizer que uma pessoa fala muito, né? A gente fala que ela fala pelos cotovelos. Ele é cara de pau, né? Ele é descarado, ele não tem vergonha, né? Então ele é cara de pau. Se morder a língua, morre envenenada. Né? Essa a gente já ouviu, até meio cômica, né? Para dizer que a pessoa, né, é venenosa, tal. A gente fala assim, essa pessoa se morder a língua, vai morrer envenenada. Então é uma expressão metafórica também, tá? Custaram os olhos da cara, uma facada, quando a gente quer dizer que uma coisa assim muito cara, né? Paguei, foi uma facada, né? Ou custaram os olhos da cara. Essa última também é bem interessante, né? Quando uma pessoa está perdida, a outra fala assim, você está mais perdido que a azeitona em boca de banguela, né? Como que fica uma azeitona na boca de um banguela, né? Fica perdida. Então, são expressões. Tenho certeza que você também deve conhecer várias expressões metafóricas que você usa no seu dia a dia. Então, quando você pensar em metáforas, lembre dessas expressões que a gente usa no dia a dia, né? Sobre metáforas. Então, é uma maneira de você memorizar. Lembra lá da pessoa que mora lá onde Judas perdeu as botas, né? Lembra que essas são expressões que a gente usa no dia a dia, que são metáforas. Vamos para frente? Então, nós temos também as metáforas que a gente fala que são metáforas visuais. O que são as metáforas visuais? Elas são muito utilizadas
para fazer propagandas, né, para marketing, para divulgar mensagens de uma forma diferente, né, de uma forma mesmo mais visual. Então, vamos observar aqui. Então, metáforas visuais. Aqui nós temos duas metáforas, embora elas sejam visuais. Então, aqui temos mais uma metáfora visual, né, que com certeza foi usada como uma propaganda, né, para falar da importância, né, da preservação do meio ambiente, tal, né. Ela é bem expressiva, como vocês podem ver, né. Aqui temos mais uma metáfora, né, que fala de como as pessoas trabalham seus conflitos pessoais, né. Nós observamos aqui na figura, né, como o que cada um mais se preocupa. Então essa metáfora também, essa metáfora visual também é bem interessante. E é bastante explorada, né? Principalmente pelo pessoal que faz marketing, pela indústria da propaganda. Então a metáfora também é bem utilizada nesse meio. Também temos a metáfora na música. Então aqui eu trouxe para vocês, para a gente ver, uma música, né, do Djavan, Faltando um Pedaço. Então, esse trecho específico, nós vemos aqui a utilização das metáforas, né? O amor, né? O nome da música é O Amor é um Laço, tá? O amor é como um grande laço, um passo para uma armadilha. Um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Então, nós vemos aqui na música do Djavan, né? Faltando um Pedaço, que ele fala, né? Que o amor é um laço, né? O que é essa comparação que ele faz? Embora uma comparação implícita, como eu falei para vocês, a metáfora é uma comparação implícita. Então, não é o amor é como um laço, né? Senão a gente estaria fazendo uma comparação. Mas aqui nós vemos na letra dessa música uma metáfora, né? Porque não há o uso do como, do comparativo, do termo comparativo. Então, como não temos o termo comparativo, gente, lembra, não tem termo comparativo, professora. Então é uma metáfora. Então, aqui, o amor é um laço, é uma metáfora, né? Uma metáfora que o Djavan usa para falar sobre o amor como um laço, né? O amor que prende, né, de alguma forma. O amor que existe entre as pessoas, né? O amor é como um grande laço, como ele fala, né? O amor é um grande laço, não é como, né? Não temos aqui o comparativo, então estamos falando de metáfora, gente. Então, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. Então, temos aqui na nossa música, né, o uso das metáforas. Não só nessa, né, gente? Nós temos várias músicas que utilizam as metáforas, né? Como eu falei para vocês, a metáfora está muito presente na nossa linguagem, tanto na nossa linguagem oral, como na nossa linguagem escrita, através das músicas, das poesias, né, das propagandas, do que a gente fala mesmo na nossa oralidade, todos os dias, né? Então, vamos ver uma outra figura de linguagem agora. Então, a hipérbole. O que é a hipérbole? Então, a hipérbole, essa figura de linguagem, a hipérbole, ela se foca, gente, no exagero, né? Ela usa o exagero para enfatizar, tá? A hipérbole faz um exagero, né? Quando ela manipula o sentido das palavras. Vamos ver? Então, por exemplo, quando eu falo morro de amor por você, né? A gente sabe que ninguém morre de fato de amor, né? É um exagero. Então, aqui nós vemos a figura da linguagem da hipérbole, do exagero. Nesse caso aqui, nós podemos observar, né, que as frases que se utilizam, né, com esse recurso estilístico que nós estamos falando, que é a hipérbole, são extremamente exageradas, né, sendo algo que não corresponde de fato à realidade, como a gente já falou, né, mas que nos permitem dar uma maior intensidade naquilo que nós queremos dizer. Como aqui nós vemos ali, chorei litros, né? Ninguém chora litros, ninguém morre de amor, né? Mas é um recurso estilístico que se usa, né, para dar uma maior intensidade àquilo que você quer dizer. Então, exemplos de hipérbole usados no nosso dia a dia.
o que a gente fala no nosso dia a dia que é hipérbole, que a gente usa essa figura de linguagem da hipérbole e a gente não nota, a gente não sabe. E aí quando pergunta pra gente assim, o que é uma hipérbole? Você fala, o que é uma hipérbole? Então a hipérbole é a figura de linguagem do exagero, né? Que a gente usa assim muito no nosso dia a dia. Olha, vamos observar as frases. Então, ó, já te disse 1 milhão de vezes que não gosto disso, né? Então é um exagero, 1 milhão de vezes você disse, né? Então é uma hipérbole. Há séculos que estou esperando por esse dia. Nossa, quantos anos a pessoa tem se ela está esperando há séculos, né? Então é lógico que é um exagero, né, gente? É uma hipérbole. Meu irmão gastou rios de dinheiro com a educação do meu sobrinho. Então quem gasta, gente, rios de dinheiro, né? Então esse rios de dinheiro aqui, a gente está usando uma hipérbole, né? Está exagerando, né? Estou morrendo de sono, a gente usa também estou morrendo de fome, né? Então, tudo isso são hipérboles que a gente usa no nosso dia a dia, são exageros. Né? Esperei uma eternidade por você. Né? Exagero, né? Voei para casa depois do trabalho para não perder a novela. Né? Será mesmo que eu fui voando? Não, né, gente? É um exagero. Né? Então, quando você usar frases exageradas no seu dia a dia, lembre-se, você está usando uma hipérbole, você está usando a figura de linguagem da hipérbole. Então, nós temos a hipérbole muito presente também nas músicas. Então, vamos ver aqui um trechinho da música Por Você, do Frejá. Né? Então, vamos notar aqui a utilização dos exageros da hipérbole. Então, por você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria a prazo para o inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Então a gente percebe várias figuras aqui da hipérbole, né? Quando ele fala ali, né? Eu dançaria tango no teto. É um exagero, né? Eu limparia os trilhos do metrô, né? Por amor, né? Eu iria a pé do Rio até Salvador. Viajaria a prazo para o inferno. Tomaria banho gelado no inverno. Então, aqui nós temos várias incidências, né, da figura de linguagem da hipérbole, né? Tudo por amor, né? Então, como a gente vê, né? A música também, ela utiliza muito a figura de linguagem da hipérbole, dos exageros. Ok? Então, vamos ver outra figura de linguagem agora. O eufemismo. O que é o eufemismo? Então, é uma figura de linguagem que tem a função, gente, de abrandar o peso de uma situação. Quando você precisa dar uma notícia difícil para alguém e você quer tornar mais fácil, você quer usar palavras menos pesadas, então você acaba se utilizando da figura de linguagem do eufemismo, tá? Por exemplo, quando você precisa dar uma notícia que uma pessoa faleceu, uma pessoa morreu, né? Um parente morreu. Aí você diz assim, ele partiu dessa para melhor, ele está no lugar melhor, né? A gente usa várias expressões, né? Nessa figura de linguagem do eufemismo para abrandar a situação, para dar uma notícia difícil, né? Como a gente vai ver ali no quadrinho abaixo, ela diz, né, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, ela utiliza a linguagem, né, a figura de linguagem do eufemismo, né, para não ser chamada de fofoqueira. Ela diz, eu não sou fofoqueira, né? Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, essa é a figura do eufemismo, quando a gente substitui, a gente ameniza as palavras para dar uma notícia difícil, numa situação, a gente está usando o eufemismo. Anáfora. O que é a anáfora, gente? Anáfora é uma figura de repetição, tá? Que ela ocorre quando uma mesma palavra se repete várias vezes, né? São repetidas sucessivamente a palavra, né? No começo da oração, nos períodos, nos versos, tá? Então, a anáfora ela vai aparecer em poesias, em obras literárias,
a gente vai observar por que acontece a repetição. Qual que é o objetivo da repetição da anáfora? Então, a anáfora, ela tem o objetivo dessa repetição, gente, para dar uma ênfase mais expressiva numa mensagem. Então, ela é utilizada como um recurso, né? Um recurso linguístico, para dar mais ênfase a uma expressão ou a mensagem, tá? Então, para isso que a gente utiliza a figura de linguagem da anáfora, que é essa repetição de termos, repetição de palavras, tá? Então, vamos observar aqui. Olha, anáfora. Então, nesse quadrinho aqui, nessa charge, a gente vai notar a utilização do recurso da linguagem da anáfora. Vamos observar como e aonde. Então, doutor, eu tô com falta de ar, o paciente fala. E o médico responde, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento e falta de verba. Então, aonde nós observamos a utilização da anáfora para tornar a mensagem mais expressiva? Ali, quando o doutor repete várias vezes, né, que esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, essa repetição da palavra falta, né, se caracteriza como a anáfora, né? A linguagem, o uso da anáfora, para enfatizar a mensagem, né? A falta de. Então, aqui nós observamos a anáfora, o uso da anáfora, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre a polissemia. Então, a polissemia é uma figura de linguagem, gente, que já caiu, né, no Enem, já em anos anteriores, tal, né? Então, vamos conhecer ela um pouquinho. Então, a polissemia, o que é? A polissemia é a propriedade de uma mesma palavra, né, que ela tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que ela aparece. Então, uma palavra polissêmica é uma palavra que reúne vários significados. Então, a palavra ela tem mais de um significado. Então, como que eu sei, professora? Pelo contexto onde a palavra está inserida, eu vejo o que aquela palavra quer dizer. Então, é um uso de polissemia. Então, a polissemia é uma mesma palavra que tem vários significados e que eu vou entender o significado dessa palavra polissêmica através do seu contexto. Né? Contextualizando essa palavra, eu vou entender o seu real significado, tá? Então, vamos observar. Então, essa charge, por exemplo, ela foi retirada de uma prova de Enem. Ela foi utilizada no Enem, tá? Então, lá, observe o efeito de sentido causado pela polissemia nessa charge, tá? Ele é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, tá? Então, vamos ver aonde que acontece a polissemia nessa charge. Rede, né? Nós estamos vendo ali a plaquinha do lado escrito rede social, correto? E o senhorzinho fala lá, então, ó, rede social, aqui em casa é outra coisa. Então, rede social pode ser internet, mas no contexto desse senhor ali, né, rede social na casa dele é outra coisa. É uma rede compartilhada com ele, com a esposa, com os filhos. Então, só para a gente lembrar, né, que a palavra rede, por exemplo, é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque ela tem vários sentidos, ela pode ter vários significados. Por exemplo, eu posso falar de rede social, eu posso estar falando de rede de dormir, eu posso estar falando de rede de pesca, né? Então, a palavra rede, ela assume mais de um significado, dependendo do contexto em que ela aparece, né? Então, dependendo do contexto da palavra, é o significado que ela vai assumir. Então, esse efeito, a gente fala, né, esse recurso é um recurso linguístico que a gente chama de polissemia, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, como eu já falei, uma palavra polissêmica, né, é uma palavra que reúne vários significados. Então, aqui a gente vai ver nessa charge, né, o pai conversando com o filho. Então, o pai fala para o filho assim, só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. Tá? E o menino vai correndo, né? Vai. Vamos, Rosinha.
é só por um instante. Então o pai pede que o menino vá buscar a porca e ele acha que a porca é animal. Por quê? Porque a palavra porca, ela assume mais de um significado, né? Ela é polissêmica, ela assume mais de um significado. Então a gente pode falar de porca parafuso, dependendo do contexto, ou podemos estar falando de porca animal, dependendo do contexto em que estamos falando. Pleonasmo. Então, o que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma figura de linguagem que caracteriza-se basicamente pelo emprego de palavras que produzem uma redundância, tá? Ele pode se apresentar de duas formas, né? Nós temos o pleonasmo literário, né? E o pleonasmo vicioso. O pleonasmo literário, no que consiste? Ele consiste no uso de palavras, né, redundantes, né? Mas ele tem um objetivo no uso dessas palavras redundantes, né? De enfatizar o que está sendo dito, o que está sendo escrito, tá? Então ele é chamado de literário por quê? Porque ele é frequentemente empregado pelos escritores, pelos poetas, por compositores, como um recurso linguístico. Então o pleonasmo literário, ele é um recurso linguístico, né? É a repetição? É a redundância? Sim. Mas ela é utilizada com uma finalidade, né, de enfatizar uma mensagem. Então, esse é o pleonasmo literário, que nós vamos encontrar nos livros, nos poemas, em trechos literários. Vamos ver o exemplo. Então, olha, Manuel Bandeira, né, dá um exemplo de pleonasmo no seu poema, né, Só para Jaime Ovalle. Então, quando ele escreve, chovia uma chuva de resignação. Então, vejam a utilização do pleonasmo literário ali. Chovia. Chovia. Chovia uma chuva. Então, tá o pleonasmo literário. Chovia uma chuva, né? Mas aqui ele é utilizado com uma finalidade específica, né? Que é enfatizar a mensagem. Então, chovia uma chuva de resignação. E mais um pleonasmo literário que nós podemos observar lá no soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes. Tá? Em seu louvor, hei de rir meu riso e derramar meu pranto. Então, bem explícito ali, né? Rir meu riso. Então, a repetição, né? A redundância, né? Rir meu riso. Mas para quê? É utilizado para enfatizar a alegria, ou enfatizar a tristeza de derramar o meu pranto, né? Rir o meu riso. Então, ele é utilizado para fazer, de fato, para enfatizar uma mensagem, né? Dentro da literatura. Então, ele tem uma finalidade, né? Diferente do nosso pleonasmo vicioso que a gente usa no nosso dia a dia, que nós vamos ver, tá? Então, nós temos também o pleonasmo vicioso. Então, ele é chamado também, gente, pleonasmo vicioso, né? De perissologia, tá? E quando que acontece o pleonasmo vicioso? Então, ele acontece quando palavras redundantes são utilizadas sem uma função específica, né? Já que o sentido completo da mensagem ele já foi expresso, tá? Então, como o próprio nome já indica, né? A gente fala pleonasmo vicioso, ou o vício na nossa linguagem, porque a gente acaba falando, adquirindo esse vício e falando dessa forma mesmo na oralidade, muito se usa, né? Sem perceber. Então, o pleonasmo vicioso, ele está muito presente na nossa linguagem oral. E a gente usa e não percebe que falou, né, o pleonasmo, porque ele é um vício de linguagem. Vamos ver? Então, ó, temos aqui exemplos, né, de pleonasmo vicioso que a gente percebe muito na oralidade no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Quando a mãe fala assim para a criança, né, entra para dentro, né, sai para fora, eu vou subir para cima, eu vou descer lá embaixo, foi uma surpresa inesperada, né? Adiar para depois, vamos adiar para depois, né? Então é repetitivo, eu não preciso, né? Adiar para depois.
ver com os olhos, né? Eu preciso ver com meus próprios olhos. Mas ele está presente no nosso dia a dia, né? Por isso que a gente fala que é um pleonasmo vicioso. Porque ele é um vício de linguagem. Ele está presente muito na oralidade. Tenho certeza que vocês já usaram muito pleonasmo, né? E talvez nem sabiam, né? Ou quando a mãe fala, né? Vem entrar pra dentro, menino. Aí nós já temos um pleonasmo.